Vamos então resolver a parte de resposta aberta do exame da primeira fase de 2012, começando pela pergunta de complexos. Já é habitual as primeiras perguntas serem as perguntas de complexos. Portanto, queremos resolver esta equação. Z ao cubo mais Z1 igual a Z2. Bem, vamos começar, talvez aqui até aconselhava fazer isto em cálculos auxiliares, calcular o Z1 e calcular também o Z2. Temos ali potências e divisões na forma algébrica. Quer dizer, esta potência na forma algébrica pode-se fazer com o caso notável. Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Como o primeiro é negativo, fica menos 4i, mais o quadrado do segundo, menos 2 mais i. I ao quadrado dá menos 1, portanto isto no fundo fica 3 menos 4i a multiplicar por menos 2 mais i. E agora vamos fazer a propriedade distributiva, fica menos 6 mais 3i mais 8i menos 4i ao quadrado. Menos 4i ao quadrado dá 4, menos 6 mais 4 dá menos 2 e 3i mais 8i dá 11i. Portanto, a primeira parte está feita, menos 2 mais 11i. E agora vamos fazer a divisão para o Z2. Como é que se divide em complexos? Na forma algébrica, ora, multiplica-se em cima e em baixo pelo conjugado do que está em baixo, do que está em denominador. Portanto, em cima fica 2 mais 56i menos i mais menos 28i ao quadrado. E cá em baixo ficamos com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, porque é o caso notável. Sendo assim, menos 28i ao quadrado vai dar 28. 28 mais 2 dá 30. E aqui 56i menos i dá 55i, que vou dividir. I ao quadrado é menos 1. Como temos o menos atrás, vai dar mais 1. Aqui dá 5. Portanto, isto no fundo fica 6 mais 11. E se vocês fizerem a divisão por 5 nas duas parcelas. Portanto, concluindo, no fundo eu tenho isto. Z ao cubo mais, agora acho que era menos 2 mais 11i. Exatamente, menos 2 mais 11i. Menos 2 mais 11i. Façam cálculos auxiliares, sejam organizados. A mim dá-me jeito que eu às vezes sou um bocado distraído. E agora podemos passar esta quantidade para aquele lado a somar. É óbvio que os 11i's vão cortar e fica z ao cubo igual a 8. E vamos fazer a raiz cúbica de 8. Cuidado que as raízes têm que ser feitas na forma trigonométrica. Portanto, eu vou ter que passar este 8 para a sua forma trigonométrica. Mas o 8 é simplesmente 8x de 0. E agora é só utilizar a fórmula das raízes e, claro, substituir os capas. Lembrem-se que a fórmula da raiz é faz-se a raiz no módulo e depois lá dentro fica θ mais 2kπ a dividir por n, claro, com k a variar desde 0, 1 até n menos 1, neste caso até 2. Portanto, as soluções são, para k igual a 0, a raiz cúbica de 8 dá 2, x de, aqui o n é 3, x de 0, para o primeiro, para o k igual a 1 dá 2x de 2π sobre 3, e finalmente, para o k igual a 2 dá 2x de 4π sobre 3. Está feita a primeira pergunta de complexo. Depois convinha apresentar isto sobre a forma de conjunto. Próximo, e esta mais puxadinha. Vamos considerar que o w é um número complexo não nulo. Se o w e o 1 sobre w são raiz índice n do mesmo número complexo, então este complexo z ou é igual a 1 ou é igual a menos 1. Esta pergunta já era um bocadinho mais puxada. Então, normalmente, ou se pensa no complexo na sua forma algébrica ou na sua forma trigonométrica. Mais uma vez eu vou optar pela forma trigonométrica porque estamos aqui a falar de potências e de raízes. Portanto, dá-me a sensação que a melhor maneira de abordar isto é considerar o w como sendo rx de θ. Já agora, se o w for rx de θ, 1 sobre w é 1 sobre rx de θ. Este 1 pode ficar x de 0, se vocês quiserem fazer a divisão na forma trigonométrica. Fica 1 sobre r, x de menos θ. O que é que acontece? Estes dois complexos, o w e o 1 sobre w, são raiz índice n do mesmo número. Quer isto dizer que
w elevado a n dá z e 1 sobre w elevado a n também é igual a z. Então, quanto é que dá o w elevado a n? Dá r elevado a n cis de nθ. E quanto é que dá o 1 sobre w elevado a n? Dá 1 sobre r elevado a n cis de menos nθ. E agora, quando é que dois complexos são iguais? Dois complexos na sua forma trigonométrica. Atenção que estes dois complexos aqui são os mesmos. Dois complexos são iguais quando os módulos são iguais, portanto, r elevado a n igual a 1 sobre r elevado a n também, e os argumentos são iguais, mais ou menos volta. Está bem? Lembrem-se que os argumentos não são únicos. Está bem? Agora, vou passar 1 elevado a n dá 1 sobre r elevado a n. Aqui vai ficar 2nθ igual a 2kπ. Ou seja, o nθ dá kπ. Atenção que este nθ é mesmo o argumento do complexo z. Notem que isto aqui é o z. Quer dizer que o argumento deste complexo z que eu ando à procura ou vale 0, ou vale π, ou vale 2π, ou vale 3π. Está bem? E, por outro lado, r elevado a n ao quadrado dá igual a 1. Quer dizer que o argumento, o r elevado a n, que é o argumento do z, cá está, vai dar igual a mais ou menos 1, mas como é um argumento tem que ser positivo, está bem? Portanto, a conclusão a que eu chego é o seguinte. Este complexo z tem módulo igual a 1. Recordem o que era o z. O z é o w elevado a n, que é r elevado a n cis de nθ, que, de acordo com a operação que eu resolvi aqui, r elevado a n dá 1 e aqui dá cis de kπ. Se vocês forem substituir dois valores a k, é o suficiente, porque depois os complexos acabam por ser iguais. Para k igual a 0, este complexo z dá 1 cis de 0, que é 1, e para k igual a 1, este complexo dá 1 cis de π, que dá menos 1, se vocês transformarem o cis na sua forma, dá menos 1, se transformarem o cis na sua forma trigonométrica. Esta provavelmente seria uma das perguntas. Há aqui duas questões que eu saliento um bocadinho mais. Há ali outra com assintas mais para a frente, que é um bocadinho mais exigente em termos de resolução. Tá, espero que tenham percebido. Vamos passar à pergunta 2. Portanto, agora considerem esta experiência em que temos numa turma 55% dos alunos são raparigas, 30% das raparigas têm excesso de peso e 40% dos rapazes não têm excesso de peso. A minha tentação num exercício deste é quase imediata, é fazer um diagrama de árvore para resolver mais facilmente o exercício. Então vou meter H para homens, M para mulheres. Convém fazerem uma legenda sempre que o fizerem. Homens, mulheres. Portanto, a probabilidade do H é 0,45. Se quiserem meter aqui uma legenda, metam mesmo P de H igual a 0,45. A probabilidade das mulheres é 0,55. Eu estou a utilizar Hs e Ms porque fica esquisito rapazes e raparigas, a letra inicial é a mesma. Depois terem excesso de peso ou não terem excesso de peso, vou representar com o E. Portanto, vou chamar a isto excesso de peso. E, claro, o contrário é não ter excesso de peso. Eles dizem que 30% das raparigas têm excesso de peso, 0,3. E aqui é 0,7. Para os rapazes, 0,4 não têm, 0,6 têm. Por exemplo, o que é este 0,3? É a probabilidade de ter excesso de peso sabendo que é mulher. Está bem? No fundo, estas probabilidades aqui são sempre condicionadas ao primeiro ramo do diagrama de árvore. O diagrama de árvore aqui, para mim, pelo menos, ajuda bastante a resolver o problema. Relativamente à pergunta 2.1, eles pretendem que se calcule a probabilidade de ser rapaz sabendo que tem excesso de peso. Ou seja, por outras palavras, é a probabilidade de ser homem sabendo que tem excesso de peso. Vamos à condicionada sobre a probabilidade de ter excesso de peso. Como é que se calcula a probabilidade de H interseção com ter excesso de peso? É este primeiro caminho que está aqui. Portanto, 0,45 vezes 0,6. Cá em baixo, a probabilidade de ter excesso de peso é 0,45 vezes 0,6 mais quais são as duas opções para ele ter excesso de peso, ou o primeiro caminho ou o terceiro. Lembrem-se que o vosso ponto de partida tem que ser sempre este, está bem, no diagrama de árvore. Portanto, falta só fazer 0,55 vezes 0,3, fazer estes cálculos e está resolvido. Tá? Eu vou deixar esta parte para vocês. É básico. Próxima questão. Considere agora que
A escola onde foi realizado o estudo tem 200 alunos. Pretendem-se escolher ao acaso 3 destes alunos para frequentarem a escola, num concurso. Termina a probabilidade de serem escolhidos 2 raparigas e 1 rapaz. Bem, os casos possíveis não dão-me trabalho. Estamos a escolher 3 alunos em 200. Claro que não interessa a ordem, porque eles não têm aqui cargos nem papéis diferentes. Quanto aos favoráveis, eu preciso primeiro de saber quantos rapazes e quantas raparigas é que há. Para isso, vou utilizar uma regra 3 simples, está bem? Tão simples quanto esta. 100 está para... Só apagar isto. 100 está para 200 alunos. Assim como 55 está para X, vai dar 110. Está bem? As raparigas são 110. Os rapazes vão ser... As mulheres são 110. Os homens vão ser 90. Portanto, os casos possíveis, volto a falar disso, são 200 combinações 3. Os casos favoráveis, se queremos 2 raparigas e 1 rapaz, 2 raparigas 110 C2 e 1 rapaz 90 C1. E está feito. Agora é só fazer esta divisão e, claro, arredondar isto com 2 casas decimais. Vou deixar também isso para vocês fazerem. Parte fácil. Pergunta 3. Num saco estão 5 bolas indistinguíveis ao tato, cada uma delas numerada com um número diferente. -2, -1, 0, 1 e 2. Extraem-se ao acaso e em simultâneo 4 bolas do saco e a variável x interpreta o produto dos números inscritos nas bolas extraídas. Bom, há 5 casos possíveis. Se vocês quiserem, podem tentar calcular quais são esses 5 casos. Não é necessário fazê-lo. Porque é que há 5 casos? Porque temos 5 bolas, dos quais estão a ser extraídas 4. Portanto, este é o penúltimo elemento da linha do triângulo Pascal do n igual a 5, vai dar 5. Até facilmente vocês conseguem construir todas essas hipóteses. Mas notem o seguinte, em termos de produtos aqui, só temos 2 hipóteses. Porquê? Porque se o 0 fizer parte das bolas extraídas, então o produto obrigatoriamente vai ter que dar 0. Porque o 0 é o elemento absorvente da multiplicação, não é? Portanto, há 4 situações em que o produto é igual a 0. Se quiserem saber quais são essas situações, é o 0 mais outros 3 números que aqui estão. Pode ser o -2, -1, 1. Pode ser o -2, 1, 2. Pode ser o -1, 1, 2. E ainda falta aqui outro. Já agora meto aqui a lista toda. Pode ser, se for com o 0, -2, -1 e 1, o produto está 0. Se for com o 0, com o -2, com o 2 e com o 1, o produto também dá 0. Se for com o 0, com o -1, com o 1 e com o 2, o produto também vai dar 0. Ainda falta uma última situação, porque são 4 hipóteses ao todo. -2, -1, 1 e 2. Falta com 2 positivos, com 2 negativos. Falta aqui uma situação. Deixa eu ver se eu descubro qual é que é. 0, -2, -1, 1. Claro. 0, -2, -1 e 2. Portanto, esta era a outra situação. Não era preciso fazê-las, mas no fundo há 4 situações em que o produto dá 0, porque sempre que aparecer o 0 é elemento absorvente da multiplicação. Então só há uma situação em que o produto não dá 0, que é quando saem as outras bolas. Quando sai o -2, o -1, 1 e o 2. E neste caso o produto dá 4. Sendo assim, o produto é 0 em 4 hipóteses em 5, que são os possíveis, e é 4 numa hipótese em 5 também. Está bem? Está feito a variável aleatória. Esta também não era das piores perguntas que eu já vi aqui. A seguir, 4.1. Eles dão estas duas funções e pedem para mostrar que o único zero da função f é aquele ln de 2 mais 2 raiz de 2. E para provar isto analiticamente, eu vou deixar aqui algum espaço, que isto vai ter uns bons passos para conseguir resolver. Não é uma pergunta complicada, mas vai dar algum trabalho a resolver. Portanto, eu tenho isto. É levantado a menos x mais 4 sobre e ao quadrado. Vamos ver os zeros disto. Vou começar já por passar ao mesmo denominador. Ou então, se quiserem, podem logo fazer isto. Está bem? Porquê? Porque estamos a dividir com a mesma base expoentes diferentes, dá-se a mesma base, subtraem-se os expoentes. Quer dizer que estas duas expressões são a mesma. Já está tudo ao mesmo denominador, então, como este é ao quadrado é um valor, podem perfeitamente os denominadores desaparecer. Tenham cuidado com uma coisa. Este menos não afeta só o primeiro valor da fração. Afeta quer o primeiro,
quer o segundo. Portanto, este 4 passa a valer menos 4. Tinha aqui umas pequenas ratoeiras aqui pelo meio, convinha estar atentos. Vou passar agora este expoente negativo para baixo para voltar a passar ao mesmo minador. Mais uma vez, este não era o único caminho. Vou multiplicar aqui por L levantado a x e aqui por L levantado a x. Portanto, isto fica L levantado a x ao quadrado, menos 4 L levantado a x sobre L levantado a x igual a 0. Quando é que uma divisão é 0? Quando o numerador é igual a 0 e o denominador é diferente. Mas isto é uma condição universal. Porquê? Porque o L levantado a x é sempre positivo, portanto é sempre diferente de 0. Já só ficamos com isto, com esta expressãozita aqui. E agora fazer uma mudança de variável. Vou chamar ao y L levantado a x. Porquê é que eu vou fazê-lo? Porque não é possível termos uma potência de uma base de um lado e uma potência de uma base do outro, especialmente por causa deste menos 4. Este menos 4 não nos permite ter só uma potência de um lado e uma potência do outro, mas se fizermos a mudança de variável, vocês dão logo conta do que é que está a acontecer. Portanto, ficamos com y ao quadrado menos 4y igual a 0. Claro que vamos fazer uma forma resolvente em que o a é 1, o b e o c são iguais a menos 4. Agora sim, vamos fazer esta forma resolvente. Fica y igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Portanto, b ao quadrado dá 16, menos 4ac dá menos 4 vezes 1 vezes menos 4, que vai dar 16 também, sobre 2a, que é 2. Portanto, fica y igual a 4 mais ou menos raiz 32 sobre 2. E agora é só simplificar esta raiz 32. 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. São 5, 2. Está bem, 32 é 2 à quinta. 2, 2, 1. Quer dizer que passa para fora da raiz 2, 2. Portanto, isto fica 4 mais ou menos 4 e sobra um 2 dentro da raiz. E agora é só fazer esta divisão e fica que y igual a 2 mais ou menos 2 raiz de 2. Está bem? Estas são as duas soluções. A coisa está a se encaminhar. Estão a ver aqui o 2 mais 2 raiz de 2. Já falta muito pouco. O que é que falta? Falta agora voltarmos para calcular o L levantado a x. Portanto, o L levantado a x tem duas opções. Ou é igual a isto, ou é igual a isto. Isto é impossível, porque este valor, se vocês forem à calculadora, isto está negativo. Isto é um número negativo. Portanto, nunca uma exponencial pode ser igual a um número negativo. E agora, para acabarmos aqui, o e passa para o outro lado e fica ln, desculpem, fica x igual a ln de 2 mais 2 raiz de 2. Tá? E está resolvida a primeira pergunta. Dava trabalho, isso sim, não era impossível de resolver. Eles, por acaso, a maior parte dos assuntos, eles escolheram situações mais delicadas. Estas em que temos mudança de variável são as situações mais chatas das exponenciais, mas se vocês forem à aula de exponenciais, eu falo também dessa situação. A pergunta já de esperar que fosse aparecer aqui no exame, que é uma pergunta para utilizar a calculadora, neste caso para descobrirmos a área de um triângulo, em que o ponto A é o zero que foi calculado na linha anterior, é o zero da função f, o ponto B é a interseção destas duas funções e o zero é a origem do referencial. Portanto, vamos começar primeiro por definir estas funções. Introduzam convenientemente a função na calculadora, com os parentezinhos todos, é o meu conselho. Aqui fica x menos 2, depois menos, e agora abram um parênteses que este menos afeta tudo, 4 é levantado, volta a abrir parênteses, não é ln, é L levantado a menos x, menos de sinal. Normalmente as TIs neste aspecto dão logo erro se vocês meterem menos subtração. Isto a dividir por E ao quadrado. Lá está ele a fazer outra vez o ln. E ao quadrado. E agora, na segunda função, vamos colocar o menos ln de x mais 4. Menos de sinal, outra vez. ln de x, aqui não é preciso parênteses. As TIs fazem logo parênteses. Metam uma janela adequada. Aqui podemos, como o ln aqui tem domínio R+, podemos começar, por exemplo, só para experimentar, de 0 até 5. Depois já vamos fazer o zoom automático. Se as funções dão isto, eu vou fazer um zoom automático.
O triângulo contém, então, sendo assim, este ponto, aqui, o 0, contém este pontito aqui e mais a interseção destas duas funções aqui. Portanto, a interseção não. O 0 da função é levantado a x, que é este que aqui está. Portanto, vamos só calcular as coordenadas destes pontos. Eu já vou aproveitar para fazer mais ou menos o esboço deste triângulo, só do triângulo. Depois vocês, numa folha de exame, convinha que colocassem a janela, o desenho do gráfico, as coordenadas dos pontos, tudo isso é importante. Eu neste momento só me vou preocupar com os pontos. Portanto, este é o ponto 0, este é o ponto A, este é o ponto B. Ponto O, desculpem. Quero a área deste triângulo. Vou começar primeiro por calcular o 0 da primeira função, que vai dar 1, deixem-me só ver o número de casas decimais, creio que é às centésimas, deixem-me confirmar. Sim, os arredondamentos é às centésimas, depois a área já vai ser às décimas. Portanto, voltando aqui, 1,57. E o y, claro, vale 0, que é um 0 da função. E agora vamos à interseção entre eles. Intersect. E dá 3, o ponto B tem de coordenadas 3,22. Não é propriamente esta que me interessa. O que me interessa é mesmo os y, que valem 2,83. Então, como é que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. A base é 1,57, porque é este comprimento aqui. A altura é isto, está bem? 2,83. E vamos dividir isto por 2. E agora é só fazer a conta, tá? O resto está tudo feito. Pronto, desta vez vou fazer a contita por causa dos arredondamentos. 1,57 vezes 2,83. Tudo a dividir por 2. Vai dar 2, pronto, com o valor arredondado às décimas dá 2,2, ok? Continuemos, vamos passar à pergunta 5. Esta para mim era provavelmente das perguntas mais chatas a 5.1, especialmente a 5.1 deste exame, por causa dos limites notáveis que vão aparecer nas assíntotas à direita. Portanto, eles pedem aqui as assíntotas não verticais desta função. Para tal, vou precisar de calcular o m e o b para mais e para menos infinito. Eu vou começar para menos infinito por um motivo que é mais simples. É mais fácil ver isto para menos infinito do que para mais infinito. Portanto, vou começar pelo m, quando x tende para menos infinito. A função que eu escolho é a primeira, vou dividi-la por x. Este corta com este e dá simplesmente é levantado a mais infinito. Está bem? Porque fica menos, com menos dá mais. É levantado a mais infinito, dá mais infinito. Portanto, à esquerda não tem assíntotas não verticais. Está bem? Temos que ver as assíntotas não verticais de um lado e do outro da função. Vamos ver agora para mais infinito. Esta sim vai dar um pouco mais de trabalho. Vai envolver limites notáveis por causa disso. Então vamos ver m à direita, limite quando x tende para mais infinito. Ainda não é aqui propriamente no m que as coisas se dificultam muito. Não é que elas se dificultem assim tanto, mas vocês aqui tinham várias opções. Podiam separar em 3 divisões. Está bem? Este x cortava com este x cortava com este x e este x cortava com este x. No fundo ficamos com ln de x mais 1 menos ln de x mais 3, porque os x vão todos cortar. E uma vez que eu tenho aqui a subtração entre dois logaritmos com a mesma base, eu posso passar para isto. X mais 1 sobre x, mais 3, e agora separando, isto ficaria ln de x sobre x, que é 1, mais 1 sobre x mais 3, substituindo por mais infinito, isto vai dar ln de 1, porque 1 sobre mais infinito dá 0, mais 3, o ln de 1 dá 0. Portanto, o m dá 3. A primeira parte já está, o m já foi obtido. Agora vamos calcular o b. O b é o limite da função. Neste caso, x ln de x menos 1, mais 1, desculpem, menos x ln de x mais 3x. Vou-lhe subtrair o mx, está bem? Lembrem-se que é esta a definição do b. Então, se eu lhe subtraio 3x, estes cortam logo. Vou aproveitar para colocar o x em evidência. Porquê? Porque, mais uma vez, ao fazer isto, vou ficar com uma diferença entre logaritmos que podem passar a dividir. Portanto, fica x ln de x mais 1 sobre x. Eu já fiz essa conta há bocadinho, dá isto. Bom, aqui havia
eu vejo pelo menos duas alternativas. Eu vou utilizar aquela que foi também colocada nos critérios de correção, que foi, uma vez que se pretende utilizar aqui, uma vez que está uma interminação, que interminação é esta? Dá infinito vezes zero, porque a ln de 1 é zero. Portanto, esta é a interminação que surge aqui. Convém utilizar os limites notáveis. E nós temos um limite notável que é muito parecido com este, que é ln de 1 mais x sobre x, mas o x está a tender para zero. Porquê é que é parecido? Por causa deste 1 mais qualquer coisa. Então, o meu conselho aqui é fazer uma mudança de variável. E a mudança de variável que permite passar de infinitos para zero, ou de zeros para infinito, se fosse o caso, é y igual a 1 sobre x. Ou seja, o x dá 1 sobre y e isto fica... y passa a convergir para zero, porque o 1 sobre infinito dá zero. Ali, em vez do x, metemos 1 sobre y e lá dentro fica ln de 1 mais y. Isto é claramente um limite notável, está bem? Se passarem ao mesmo denominador... Aliás, se passarem ao mesmo denominador, não, se fizerem multiplicação, fica ln de 1 mais y sobre y e isto converge para 1. Portanto, já está. O m é 3, o b é 1, a assíntota é y igual a 3x mais 1, é uma assíntota oblíqua unilateral, apenas definida à direita da função. Tá? Pronto, como vos disse, esta dava um bocadinho mais de trabalho, especialmente este cálculo do b, por causa do limite notável. E vamos a 5.2, que é para descobrir a equação reduzida da reta no ponto da abscissa x igual a menos 1. Como x é igual a menos 1, a função que eu escolho é esta. Vamos então fazer os passinhos todos para obter a equação reduzida da reta tangente. Portanto, recordem que y igual a mx mais b. O m é a derivada da função no ponto calculado. Portanto, a primeira coisa que eu vou precisar de fazer é calcular a derivada desta função, da de baixo, que é um produto. Portanto, eu estou a fazer a derivada do produto de x vezes e levantado a 1 menos x. Derivo a primeira e deixo ficar a segunda. E depois não mexo na primeira e derivo a segunda. A derivada de x, recordo, é 1. E a derivada de uma exponencial é derivar o que está em cima, que neste caso vai dar menos 1, e voltar a meter a função toda outra vez. Portanto, a derivada fica assim. Menos x é levantado a 1 menos x. E agora, o m é esta derivada no ponto em causa. Portanto, vai ficar e ao quadrado mais 1 e ao quadrado. Portanto, no fundo, dá 2e ao quadrado. O m já está. Como é que eu calculo b? Tenho que ver o ponto por onde ela passa. E ela passa pelo ponto, a reta tangente, passa pelo ponto menos 1, f menos 1. Portanto, eu preciso de calcular o f menos 1, mas isso é fácil. Dá menos 1 e ao quadrado. Menos e ao quadrado. E agora, com esta informação, já tenho aquilo que preciso para calcular o b da reta. Portanto, o m, recordo, é 2e ao quadrado. Substituo o x pelo ponto em causa e o y também. E fico só com o b. Está bem? Isto é o que eu meto no x, isto é o que eu meto no y e o m está aqui. 2e ao quadrado. Agora é só fazer as multiplicações e o b vai dar... aqui dá menos 2e ao quadrado. Passa para aquele lado, fica 2e ao quadrado menos e ao quadrado igual a b. Ou seja, o b dá e ao quadrado. Então a reta é 2e ao quadrado de x mais e ao quadrado. Esta é a equação da reta tangente à função no ponto da abscissa x igual a menos 1. Sendo organizados aqui e com calma, facilmente se conseguiam obter todos estes valores. Está bem? Última pergunta. Claro, não faltaria uma pergunta com senos, cossenos e tangentes. E cá está ela. Eles dão aqui esta função e pedem para... Dão alguma informação sobre este trapézio. Dizem que este lado mede 1, este lado também mede 1 e o ângulo alfa é o ângulo ADC. Portanto, é este aqui. O ângulo é que era um tanto ou quanto estranho. E depois querem que a gente calcule o perímetro deste trapézio. E para calcularmos o perímetro deste trapézio, precisamos desta hipotenusa e precisamos, claro está, deste catetozito aqui. De que triângulo retângulo? Deste. E este triângulo retângulo tem como ângulo, o alfa que aqui está, vai ser, este ânglozito aqui, vai ser alfa menos π sobre 2. Este ângulo é alfa menos π sobre 2. E o que eu sei deste triângulo deste lado esquerdo é que o cateto adjacente vale 1. Então, vamos fazer aqui algumas contitas. Como é que calculamos, por exemplo, o cateto oposto? Utilizamos a tangente de alfa menos π sobre 2, que é igual ao cateto oposto, que é c. Vou chamar isto de cateto. Chamei isto c. A dividir por 1. Por redução ao primeiro quadrante,
Como este é um ângulo vertical, a função troca 1 sobre tangente de alfa e alfa menos π sobre 2, portanto, se eu tiver aqui um ângulozinho de alfa, lembrem-se como é que era a redução ao primeiro quadrante, se eu lhe subtrair, se eu fizer menos π sobre 2 mais alfa, eu fico com um ângulo no quarto quadrante. No quarto quadrante, a tangente é negativa. Portanto, aqui temos que ficar com menos 1 sobre a tangente de alfa. Está bem? Recordem como é que eu fazia a redução. Havia se o ângulo era vertical ou horizontal. Se for vertical, a função troca. Depois ia só ver qual é que era o quadrante por causa do sinal. Se tiverem dúvidas nisto, revejam a aula de revisão de trigonometria do 11º ano. Finalmente, para a hipotenusa, eu vou utilizar o cosseno. Cosseno de alfa menos π sobre 2 é igual ao cateto adjacente, que é 1 sobre a hipotenusa. Feito isto, a hipotenusa dá igual a 1 sobre o cosseno de alfa menos π sobre 2. Mais uma vez, as funções trocam. Fica seno de alfa. Como está no quarto quadrante, este cosseno está no quarto quadrante novamente. No quarto quadrante o cosseno é positivo. Portanto, o H fica mesmo 1 sobre o seno de alfa. Quer isto dizer que o perímetro deste trapézio é 1 mais 1 mais 1 mais o cateto oposto, que é menos 1 sobre a tangente de alfa, e mais a hipotenusa, que é 1 sobre o seno de alfa. Portanto, isto no fundo fica 3 menos... Agora, a tangente de alfa é seno sobre o cosseno. Pela regra do pneu fica assim. Cosseno de alfa sobre o seno de alfa, mais 1 sobre o seno de alfa. Que, ao passar estes dois para uma fração só, fica exatamente igual a esta expressão que está aqui. Era um tanto ou quanto estranho porque envolvia a redução ao primeiro quadrante e o triângulo que tínhamos que utilizar tinha que envolver aquele ângulo alfa que eles estavam a mencionar ali. Próxima questão é, vamos considerar agora, já não vamos precisar mais da figura, vou deixar aqui ficar isto. Portanto, temos aquela expressão para a função e eles consideram que a tangente de θ, um certo ângulo θ, é igual a menos raiz de 8. E este θ está no segundo quadrante. Portanto, quer dizer que o seno vai ser positivo, porque está no segundo quadrante, e o cosseno vai ser negativo. Isto é importante depois para o que segue. Eles pedem para calcular o valor do perímetro, da derivada do perímetro, naquele ponto. Mas a primeira coisa que nós vamos precisar de fazer é derivar esta função. Então, vamos fazer a derivada desta função perímetro. Derivada de 3 dá 0 e agora é só derivar o quociente. Como é que se deriva o quociente? Derivamos o que está em cima, que dá seno de alfa, vezes o que está em baixo, que é seno de alfa, menos a derivada do que está em baixo, que é cosseno de alfa, vezes o que está em cima. Tudo sobre o que está em baixo ao quadrado. Portanto, isto no fundo fica seno ao quadrado de alfa, menos cosseno de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa. Sobre o seno ao quadrado de alfa, recordo que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Portanto, isto fica simplesmente assim. Está bem? Ou seja, chegamos à tal expressão que eles queriam. Mas agora, como nós só temos a tangente de θ, que é menos raiz de 8, vamos precisar de calcular o seno e o cosseno. Para tal, utilizamos a fórmula fundamental da trigonometria, mais propriamente aquelas fórmulas alternativas. Recordo uma delas, tangente ao quadrado de θ mais 1 igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ. Tangente ao quadrado de θ dá 8, mais 1 igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ. Porquê? Porque menos raiz de 8 ao quadrado, menos ao quadrado dá positivo, e raiz de 8 ao quadrado dá 8. Aqui fica 9 igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de θ. E agora só falta passar o cosseno ao quadrado para este lado e um nono aqui. E o cosseno dá mais ou menos 1/3. Como o θ pertence ao segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo. Portanto, o cosseno de θ dá menos 1/3. O cosseno já está. Cosseno de θ é igual a menos 1/3. E agora, para calcular o seno, porque também vamos precisar do seno, olha, vejam aqui a expressão, precisamos aqui do cosseno e aqui do seno, podemos simplesmente utilizar o facto da tangente ser igual ao seno sobre o cosseno. Seno de θ sobre o cosseno de θ. Tangente é menos raiz de 8. O seno de θ, aqui está ele, e aqui dá menos 1/3. Passamos para lá multiplicar e fica raiz de 8 sobre 3. O seno de θ. Está bem? O menos corta com o menos e o seno já está. E eles querem o valor exato. Portanto, temos que... Eu aqui não sei se não seria boa ideia
este seno de θ colocarmos na forma raiz 2 sobre 2, 3. Está bem, convém, acho eu, decompor o raiz de 8. Bom, então só falta pegar nestes dois valores e substituir naquela expressão e o exame finalmente está resolvido. Ficamos com 1 menos cosseno de θ sobre seno ao quadrado de θ, ou seja, isto é o P' de θ, fica 1 mais 1 terço a dividir por 2 raiz 2 sobre 3 ao quadrado. Afinal, se calhar nem era preciso. 1 mais 1 terço dá 4 terços. Está bem? Porquê é que dá mais? Porque temos aqui o menos atrás. Cá em baixo, o 2 raiz 2 ao quadrado dá 8 sobre 9. E agora, feita a regra da divisão, desculpem, isto não devia estar assim. Feita a regra da divisão, em cima dá 4 vezes 3, em baixo dá, desculpem, 4 vezes 9, em baixo dá 8 vezes 3. Portanto, sobra um 2 em baixo e um 3 em cima, porque 4 a dividir por 8 dá 1 meio e 9 a dividir por 3 dá 3 meios e finalmente está resolvido o exame. As perguntas que para mim aqui seriam mais delicadas, sem dúvida que a 1.2 é uma pergunta algo delicada de se resolver. A de probabilidades não me pareceu nenhuma delas que fosse assim muito difícil. Claro que nenhuma delas era direta. Aqui a 4.1 daria algum trabalho por causa daquela mudança de variável. E sem dúvida alguma que a 5.1, a assíntota à direita, era complicada de se resolver. Está bem? Bom estudo. Até uma próxima aula.